O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondeu às declarações de Trump, dizendo em uma entrevista para a TV do país que, abre aspas, Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos, fecha aspas. Ele disse ainda que a ilha está se preparando e está, entre aspas, disposta a defender a pátria até a última gota de sangue, fecha aspas. E aí, Leonardo, vou começar com você. A minha pergunta é a seguinte: a gente conhecendo o Trump como a gente está conhecendo agora, nos últimos meses, digamos assim, essa é uma boa resposta? Bom, vamos lá. O que acontece? Eu acho que, no final das contas, o presidente cubano faz o que tem que fazer, né? O protocolo dele. Agora, a gente não está mais nos anos 2000, né? Nos anos, enfim, onde as coisas funcionavam de forma diferente, as regras não escritas ainda valiam alguma coisa, nem que se fosse pelo discurso. As regras escritas eram mais ou menos lá respeitadas, ou se tentava respeitar o máximo possível. Eu acho que está no contexto em que, olha, se fosse ter que apostar agora, eu apostaria que algo vai acontecer em 2026 com a Cuba, né? Eu acho que o Donald Trump está num momento muito bom. Essa ação que ele fez na Venezuela, em que pese toda a questão que a gente pode discutir mais tarde sobre a violação de direitos internacionais, que ele basicamente completa esse bingo, né? Desde de atacando navios no mar, abordando outros navios, matando pessoas nesses bombardeios, sem nenhum tipo de julgamento, sem nem garantir que aquelas pessoas de fato eram narcotraficantes, e narcotraficantes não têm pena de morte, então, assim, está tudo errado, né? Mas, para além disso, o ponto é, ele conseguiu uma vitória do ponto de vista político muito forte, né? Não só para o seu próprio país, para a sua base, até porque a Venezuela era um pouco um alvo fácil para o Trump, né? Um dos poucos países em que você tinha um certo acordo bipartidário do ponto de vista que também Cuba, mas Venezuela tinha que ser contida. A maneira com que ele fez a ação dele, espetaculosa, daquela maneira bem trumpiana, com fotos, com vídeos, enfim, como se fosse um show de TV mesmo. Ele ainda consegue um sucesso em conseguir capturar em uma única operação, sem perda de vidas americanas, em poucas horas, um presidente consegue colocar em horas dentro em Nova York sendo julgado. Isso é um sucesso espetacular para ele. Ele deve estar sentindo muito empoderado nesse momento, e eu acho que ele vai aproveitar esse ambiente, essa onda positiva dele, para empurrar um pouco mais. E Cuba está numa situação dramática nesse momento. Cuba passando seus piores momentos, tem uma escassez generalizada no país. Quem vem de Cuba agora, recentemente, tem compartilhado essa informação. Já vinha numa situação ruim, porque Venezuela também numa situação ruim, tinha dificuldade de ajudar Cuba. Rússia numa situação ruim com a guerra também tem dificuldade de ajudar Cuba. Eu acho que a gente está num momento onde Cuba realmente, se sofrer da pressão que a gente está imaginando, a gente pode ver eventos acontecendo em 2026, no máximo 27 em Cuba. O presidente cubano cumpriu o protocolo dele, mas sabendo como o Trump é e o que ele tem feito aí, como você bem lembrou, não sei se essa foi uma boa resposta, né? Porque ele vai atrair o Trump para fazer uma operação em Cuba também, se for o caso, e aí não é um bom negócio para Cuba, até porque Cuba está do lado dos Estados Unidos, né? Uma coisa é ele mandar as tropas para a América do Sul, outra coisa é ele mandar ali para a ilha que está do lado dele, né? Muito mais próximo, fica mais fácil, inclusive. Agora, a gente tem que lembrar também, isso é importante a gente falar, que tudo que o Trump faz constrói a imagem dele mundo afora. E aí, voltando aí historicamente, a gente tem que relembrar que há 60 anos os Estados Unidos promovem embargos a Cuba. E aí ele foi lá, invadiu a Venezuela, capturou o presidente. Ele respondeu a pergunta, se não me engano, ontem, de um repórter, falando sobre uma possível captura do Putin. Que ele disse que não era hora de capturar o Putin, mas deu o recado ali de que está descontente com o Putin para poder mandar a mensagem dele. Então ele vai construindo aí, agora falou também da Groenlândia, que ele quer anexar a Groenlândia, que pode ser por bem ou por mal. Enfim, ele vai construindo essa imagem e aí na hora que ele fala de Cuba, ele fala num momento estratégico em que a imagem dele, mundo afora, construída por ele, pelas ações dele, demonstram para Cuba que ele pode tomar uma decisão drástica em relação à ilha, né, Leandro? Sem dúvida, né? Acho que o Leonardo está coberto de razão. Acho que a questão do momento aí do Trump é um momento em que ele está sinalizando poder, sobretudo dentro do seu hemisfério, né? Alguns já têm falado da reedição da doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe, que o Donald Trump agora quer reeditar sob a sua responsabilidade aí de buscar intervir
em assuntos que ele julgue que são seus, né? Quer dizer, a América Latina é um quintal dos Estados Unidos nessa visão e, portanto, cabe a ele esse papel de xerife um pouco aí que ele executou na Venezuela e vai buscar executar em Cuba. Acho que a gente tem aí regimes que são ditatoriais, regimes que não devem deixar saudade a ninguém do ponto de vista dos direitos humanos e de tudo que ocorre nesses países, mas esse papel de interventor é um papel muito complicado e muito perigoso, sobretudo à luz do direito internacional, quando a gente pensa na soberania dos Estados. Né? Soberania não deve ser salvaguarda por uma série de violações de direitos humanos, mas soberania é algo muito importante no sistema internacional, sob pena de você acabar jogando tudo isso fora e cada um ali projetar a sua força, a lei do mais forte, e não ter qualquer respeito sobre os outros estados, sobre os outros países, né? Trump não ameaçou só países ditatoriais, como você bem vem listando aí, ele está olhando para... Ele falou da Colômbia, que é uma democracia, no que pese as diferenças ideológicas dele com Gustavo Petro, ele ameaça a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, que é uma democracia para lá de consolidada, ele já assediou o Canadá no sentido de dizer que o Canadá deveria ser o 51º estado norte-americano, enfim, ele não está olhando só para ditaduras. Então, quando ele ameaça a soberania de todo o sistema internacional, isso é bastante perigoso, isso é bastante complicado quando a gente pensa que o sistema internacional só alcançou estabilidade a partir de uma ordem internacional baseada em regras que veio lá do fim da Segunda Guerra Mundial, e apesar de um conflito ali, outro acolá, a gente assegurou que a terceira não viesse, né? E agora o que Trump faz em consórcio, aí, ou pelo menos em conivência com Vladimir Putin na Rússia, com Xi Jinping na China, é basicamente dividir o mundo em áreas de influência, deixando a situação bastante perigosa e bastante instável, a ponto da gente temer, sim, um novo conflito generalizado. Então, Cuba é mais um capítulo, ninguém tem saudade da ditadura dos Castro, aí, que o Dias-Canel conduz hoje, mas é mais um capítulo também de uma violação de soberania, se isso for feito, em que a gente tem que tomar bastante cuidado e olhar com temor também do que pode ser o capítulo seguinte das intervenções de Donald Trump. A invasão que o Trump promove em países, eu vou chamar, Leonardo, rapidinho, ele abre muitos precedentes, como você falou, Leandro. Né? Isso significa que amanhã ele pode entrar no Brasil, por exemplo, se ele não gostar de alguma coisa que o governo brasileiro fez. Eu queria só, antes de chamar o Leonardo, lembrar uma situação aqui, não sei se o Leonardo concorda comigo, mas o Trump ele vai criando discursos, vai criando uma narrativa para justificar as ações dele. Primeiro ele falou que o Maduro era chefe de cartel, depois que ele sequestrou o Maduro, ele voltou atrás, disse que não era bem isso, ele não era bem chefe de cartel, enfim, e aí deixou claro que o interesse era o petróleo. Agora a gente tem a história aí das muitas trocas de farpas entre os governos americanos e cubanos. Eu vou lembrar algumas aqui, olha. Joe Biden excluiu Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. Trump incluiu novamente em 2024. Quer dizer, não sei se tem provas ou não disso, mas eles vão criando essas narrativas. Em 2024 mesmo, o vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernandes de Cossil, de Cuba, acusou as agências de inteligência dos Estados Unidos de serem cúmplices do terrorismo. No fim, isso tudo é uma troca de farpas. Me parece que essa é mais uma narrativa do Donald Trump para tentar justificar uma ação em Cuba. Eu não sei se você concorda comigo, Leonardo, que você queria falar alguma outra coisa, mas já, se você puder falar já as duas, já adianta o processo. Pode ir. Com certeza. Não é só uma narrativa, não, tá? Eu acho que é mais complexo do que isso. Até porque, na verdade, Cuba já fazia parte dessa lista de países que apoiam o terrorismo lá do Departamento de Estado antes. O Obama tira numa tentativa de aproximação, o Trump coloca de novo, o Biden tira, voltando à política do Obama, onde ele era, inclusive, vice-presidente, e depois o Trump coloca de novo. Eu acho que tem um elemento ainda mais complexo por trás disso, porque não é só ele chamar de terrorista, de narcotraficante, ele chama de narcoterrorista. Ele tentava conectar esse tipo de coisa, porque ao colocar ele como terrorista, ele cria justificativas para poder criar base legal para ele poder atuar. Porque um dos problemas que os americanos estão mais incomodados nesse momento nem é tanto assim, lamentavelmente, com a violação de direito internacional, mas é com a violação da lei americana. Porque o Trump deveria, para poder fazer um ato de agressão contra um outro país, passar pelo Congresso. E o Trump ignorou o Congresso. Então, parte da briga dos americanos nesse momento com o Trump é você estar violando a lei americana ao fazer esse tipo de coisa. Você está ignorando as instituições americanas ao fazer esse tipo de ação. E por isso o Trump usa uma certa, como você coloca a narrativa, para tentar meio que criar uma base legal de, olha, eu não estou atacando exatamente
só um narcotraficante ou um chefe de Estado, eu estou atacando um terrorista, como dos 3, 4 governos fizeram ao longo dos últimos anos pelo Oriente Médio e pela África. Então, eu acho que não é só uma narrativa justificativa, é uma narrativa legal. O que eu queria pontuar anteriormente, um pouco na linha do que o Leandro vinha dizendo, que eu acho que esse momento do Trump de eventualmente fazer coisa assim, que ele se sente, né, numa tendência de empoderamento, eu acho que ela ainda é mais sustentada numa coisa que me parece surpreendente, é que essa invasão da Venezuela não teve virtualmente nenhuma condenação internacional por parte dos principais aliados americanos. Europeus, japoneses, australianos, basicamente ninguém criticou fortemente o sequestro do Maduro, efetivamente. Você teve mensagens super protocolares do Japão, só falaram sobre questões consulares. Os japoneses que estão lá, procuram um consulado. A von der Leyen, da União Europeia, basicamente falou: estamos com o povo venezuelano, queremos que tudo se resolva, mas ninguém condenou o Trump. Eu acho que o Trump ele criou um cenário no ano passado, com aquela bomba que ele cria com a questão das tarifas, que está todo mundo preocupadíssimo em criticar qualquer maneira o Trump e receber uma reação duríssima do ponto de vista econômico, via tarifas, via sanções, ou da maneira que seja. E aí isso faz com que ninguém critique o Trump. E por isso ele, ao fazer essa ação na Venezuela, com alto grau de sucesso, alto grau de eficiência e com baixíssima crítica internacional, ele se sente tranquilo. E por isso que eu estou apostando aqui que no futuro próximo a gente vai ver mais eventos semelhantes. Cuba me parece a fruta mais baixa da árvore agora para poder cair, porque não tem quem coloque um freio nele, nem do ponto de vista crítico, né, mais forte, que tenha voz no mundo hoje. As ações do Trump, principalmente o tarifaço que você citou aí, que pode ter sido aí o motivo pelo qual os aliados não condenaram as ações na Venezuela, foi bom para o Brasil, né? O tarifaço acabou que forçando a União Europeia a assinar o acordo do Mercosul. O Brasil acabou surfando nessa onda aí desse tarifaço, desse medo dos aliados de sofrer um tarifaço. Leandro, você concorda com o Leonardo que esse pode ter sido o motivo dos aliados não terem condenado as ações de Trump, apesar de que a gente sabe que essa invasão na Venezuela foi uma invasão ilegal, né? Ele só poderia ter invadido a soberania de outro país com a anuência do Conselho de Segurança ou em legítima defesa, o que não aconteceu em nenhum dos casos. Acho que sim, acho que o Leonardo está correto em fazer essa análise, dizendo que, de alguma forma, essa ameaça do tarifaço pode ter calado boa parte aí dos parceiros internacionais do Donald Trump, mas acho que tem situações internas também um pouco pressionando, né? A gente tem que pensar que muitos países aí têm uma base hoje muito grande de atores sociais e políticos aí próximos dessas ideias e que de alguma forma andam um pouco na corda bamba aí, né, com relação a isso. Tem o caso do Macron, por exemplo, na França, né, onde apesar de ele ser um presidente de centro, moderado, tem uma base aí social e política de direita muito forte, que está ameaçando fortemente vencer as eleições aí no próximo ciclo, no ano que vem. Então, a gente sabe que esses governantes um pouco têm andado na corda bamba com relação a essas questões. Agora, uma coisa final aí que o Leonardo colocou, e eu concordo com ele, só fazendo uma continuação do argumento, né? Ele disse, parece que Donald Trump não teme a ninguém nesse momento, por isso ele vai olhar para outros lugares como Cuba. Acho que o grande temor de Trump talvez venha, o único lugar que pode colocar medo em Trump nesse momento são os próprios Estados Unidos, o próprio eleitorado norte-americano, e aí é bom a gente sempre lembrar que temos eleições intermediárias esse ano, no final desse ano nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm a tradição de eleições intermediárias para o Congresso, onde o presidente pode manter a sua maioria e pode perder a sua maioria aí nas duas casas que conquistou aí nas eleições. E aí é fundamental a gente olhar para esses movimentos de Donald Trump, já olhando para esse final do ano também, enquanto ele quer, de alguma forma, eletrizar a sua própria base política e social aí para manter essas pessoas próximas. Isso joga água nesse argumento, no moinho desse argumento que o Leonardo estava trazendo, de que ele vai, sim, olhar para Cuba e olhar para outros países se sentindo empoderado, mas tem um outro lado importante aí também, de começar a analisar o quanto que os democratas, e sobretudo republicanos menos trumpistas aí, vão começar a encarar esse tipo de questão aí e o quanto que isso pode ou não repercutir, né? Porque uma vez que ele traga mais tarifas, que ele aprofunde essa política tarifária, a gente já viu que o resultado econômico dela não é positivo para os Estados Unidos. E aí
fazer algo que não seja economicamente positivo para os Estados Unidos nesse momento tem um custo para ele mesmo no final do ano. Então, também é um limite importante para a gente tentar entender até onde ele vai também com esse tipo de ação. Antes da gente mudar de assunto, queria fazer uma pergunta para o Leonardo, aproveitando o gancho do que o Leandro está falando. O Trump está preocupado com esse ano por conta dessas eleições. Você acha que aquela situação que aconteceu em Minnesota, da morte de uma americana pelos agentes que são os caçadores, entre aspas, de imigrantes, pode influenciar nisso? Pode atrapalhar o Trump nessa eleição? Eu acho que é uma fagulha importante, né? Eu acho que a gente já estava esperando a qualquer momento acontecer algum tipo de morte nessas operações da ICE. A truculência com a qual eles vinham lidando com os americanos e com estrangeiros, enfim, estava sempre no limite ali de chegar a uma omissão, um homicídio, um óbito, enfim. E eu acho que agora chegou, né? E me parece que vendo o vídeo diversas vezes, é muito difícil dizer que a mulher tentou atropelar deliberadamente. Ela estava tentando fugir de 3 agentes indo para cima dela e um deles atira nela fatalmente. Eu acho que isso é uma fagulha importante, tá? A gente já viu, talvez não aconteceu nada demais ainda a partir disso, mas eu acho que começa nesse processo. A gente já viu que mortes, especialmente mortes por forças policiais, tem um potencial de gerar protestos muito duros, muito fortes, né? No Irã mesmo está acontecendo isso agora. Então, eu acho que a morte da René pode sim ser uma fagulha que vai acabar eclodindo um pouco com dureza no Trump esse processo do combate que ele tem feito à questão migratória. Mudar de assunto, eu quero falar sobre os protestos no Irã. Eu ainda quero te fazer uma perguntinha, só para pegar o gancho nisso. Na Venezuela, depois do sequestro, da captura do Maduro, o Trump não nomeou nenhum novo presidente. Quer dizer, quem assumiu foi a vice do Maduro, a Delcy Rodrigues. Em Cuba, que o Trump ainda nem invadiu, mas já falou que pode tomar uma decisão drástica, ele já sugeriu aí que o Marco Rubio pode ser o presidente de Cuba. Marco Rubio, que é trabalha com ele, né, lá no Congresso americano e no governo americano, e que é descendente de cubanos. Isso realmente pode acontecer, na tua opinião? Bom, de novo, desde o primeiro governo Trump, especialmente no segundo, é difícil a gente duvidar de qualquer coisa, né? Então, sim, pode acontecer. Agora, eu acho muito improvável, né? Quer dizer, eu não trocaria, se eu fosse o Marco Rubio, eu não trocaria o meu emprego de secretário do Estado no país mais importante do mundo, no momento em que você consegue agir com mais desenvoltura, quase sem nenhuma restrição, para ser presidente de um país que está despedaçado economicamente, né? E é super tem uma relevância muito pequena, até na própria região, do ponto de vista político e econômico. Então, eu acho que nem ele vai querer trocar o emprego dele. Mas, enfim, tudo é possível nesse mundo. Ele está arrasado economicamente por conta, principalmente, das sanções americanas. Se os Estados Unidos ocuparem Cuba, essas sanções, na teoria, acabam, né, Leandro? E aí a Cuba pode começar a crescer se realmente os embargos acabarem depois de 60 anos. É uma situação bastante complexa, né? Não é só o embargo, mas também o próprio regime autoritário aí desde 59 também tem sua parcela de responsabilidade aí em tudo isso. Mas eu acho que o Leonardo está correto em dizer, olha, o Rubio está sentado ali num lugar bastante confortável ali que é a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Não sei se ele quer voltar e ter esse grande desafio pela frente, apesar de ser o país dele, apesar de ter a chance de reconstrução aí do país. Sem dúvida nenhuma é trocar um trabalho mais vistoso e tranquilo por um trabalho muito mais complexo aí. Agora, talvez também o Trump tenha usado isso um pouco mais como algo para chamar atenção, como meme, do que de fato algo efetivo, né? Quando ele faz isso, na verdade, ele não dá uma declaração, mas ele retuita ou compartilha uma postagem de alguém dizendo, olha, parece uma boa ideia, né? Na verdade, é mais um pouco dessa política do espetáculo que lideranças como Donald Trump fazem, para, de novo, cativar a sua base social e gerar algum buzz aí, faz com que a gente esteja também um pouco conversando sobre isso, né? Então, acho que é mais uma alternativa, vamos dizer, muito mais dele gerar comoção do que, de fato, algo factível para acontecer, no que pese o que o Leonardo falou, diante de Donald Trump, a gente pode esperar bastante coisa aí, até os absurdos como esse, né?